Urânia, obra do cientista e astrônomo francês Camille Flammarion. Parte final. Pensei, porém, no misterioso papel. Estava escrito com uma letra clara, precisa, sem a menor rasura. Transcrevo-o aqui, tal qual o achei, e sem lhe modificar uma única palavra, uma única vírgula, pois ele me parece ser a conclusão naturalíssima das narrativas que são assunto desta obra. Ei-lo textualmente. Este é o testamento científico de um espírito que, mesmo na Terra, empregou todos os esforços para se conservar desprendido do peso da matéria e que espera ter se libertado dele. Quisera deixar sobre a forma de aforismos o resultado das minhas investigações. Parece-me que não se pode chegar à verdade senão pelo estudo da natureza, isto é, pela ciência. Eis as induções que se me afiguram baseadas nesse método de observação. O universo visível, tangível, ponderável e em movimento incessante é composto de átomos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e inertes. Para construir os corpos e organizar os seres, esses átomos são regidos por forças. A força é a entidade essencial. A visibilidade, a tangibilidade, a solidez, a duração, o peso são propriedades relativas e não realidades absolutas. Os átomos que compõem os corpos são, para a sensação humana, infinitamente pequenos. As experiências feitas sobre a laminagem das folhas de ouro mostram que 10.000 folhas dessas que contêm na espessura de 1 milímetro chegou-se a dividir 1 milímetro sobre uma lâmina de vidro em 1.000 partes iguais. Existem infusórios tão pequenos que o seu corpo inteiro, colocado entre duas dessas divisões, não as toca. Os membros e os órgãos desses seres são compostos de células, estas de moléculas, estas de átomos. 20 centímetros cúbicos de óleo estendido sobre um lago chega a cobrir 400 metros quadrados, de sorte que a 20 centímetros cúbicos de óleo estendido sobre um lago chegam a cobrir 4.000 metros quadrados, de sorte que a camada de óleo assim espalhada mede um deucentésimo, milésimo e milímetro de espessura. A análise espectral da luz revela a presença de 1 milionésimo de miligrama de sódio em uma chama. As ondas da luz se acham compreendidas entre 4 e 8 décimos milionésimos de milímetro do verde ao vermelho. São necessárias 2.300 ondas de luz para encher 1 milímetro. Na duração de um segundo, o éter que transmite a luz executa 700.000 bilhões de oscilações, cada uma das quais é matematicamente definida. O olfato percebe... Tem um número gigantesco aqui que eu não vou... É de miligramas que eu não vou nem citar. Tem uma infinidade de zeros aqui. Vou citar. 1/64000000 de miligramas de mercaptan no ar respirado. A dimensão dos átomos deve ser inferior a 1 milionésimo de milímetro de diâmetro. O átomo intangível, invisível, dificilmente concebível para o nosso espírito, afeito aos julgamentos superficiais, constitui a única matéria verdadeira, e o que chamamos matéria é apenas um efeito produzido em nossos sentidos pelos movimentos dos átomos, isto é, uma possibilidade incessante de sensações. Daí resulta que a matéria, e assim as manifestações da energia, é somente um modo de movimento. Se o movimento parasse, se a força pudesse ser anulada, se a temperatura dos corpos fosse reduzida ao zero absoluto, a matéria, tal qual a conhecemos, cessaria de existir. O universo visível é composto de corpos invisíveis. Quando se vê, é efeito de coisas que não se veem. Quanto se vê, é efeito de coisas que não se veem.
a uma única espécie de átomos primitivos. As moléculas constitutivas dos diferentes corpos, ferro, ouro, oxigênio, hidrogênio, etc., não diferem senão pelo número, pelo agrupamento e pelos movimentos dos átomos que as compõem. O que chamamos matéria se esvai quando a análise científica acredita atingir. Achamos, porém, por sustentáculo do universo e princípio de todas as formas, a força, o elemento dinâmico. Com a minha vontade posso perturbar a Lua em seu curso. Os movimentos de todo o átomo na Terra são a resultante matemática de todas as ondulações etéreas que lhe chegam com o tempo dos abismos do espaço infinito. O ente humano tem por princípio essencial a alma. O corpo é aparente e transitório. Os átomos são indestrutíveis. A energia que move os átomos e rege o universo é indestrutível. A alma humana é indestrutível. A individualidade da alma é recente na história da Terra. O nosso planeta foi nebulosa, depois Sol, depois caos. Não existia, então, nenhum ser terrestre. A vida começou pelos mais rudimentares organismos. Progrediu de século em século para atingir o estado atual, que não é o último. A inteligência, a razão, a consequência, o que chamamos a consciência, o que chamamos faculdades da alma são modernas. O espírito se desembaraçou gradualmente da matéria. De igual modo, se a comparação não fosse grosseira, que o gás se desprende da ulha, o perfume da flor, a labareda do fogo. A força psíquica começa a afirmar-se desde há 30 ou 40 séculos nas esferas superiores da humanidade terrestre. A ação dela está apenas na aurora. As almas conscientes da sua individualidade ou ainda inconscientes estão por sua própria natureza fora das condições de espaço e de tempo. Após a morte dos corpos e assim também durante a vida, elas nenhum lugar ocupam. Algumas vão talvez habitar outros mundos. Não têm consciência de sua vida extracorporal e da sua imortalidade, senão aquelas que se desprenderam dos laços materiais. A Terra é uma província da pátria eterna, faz parte do céu. O céu é infinito, todos os mundos fazem parte do céu. Nosso planeta é navio etéreo que transporta através do infinito uma população de almas na velocidade de 64,3 mil léguas por dia em torno de uma estrela e aproximadamente 185 milhões de léguas rumo à constelação de Hércules. Os sistemas planetários e siderais que constituem o universo estão em diversos graus de organização e adiantamento. É infinita a extensão da sua diversidade. Os seres guardam em toda parte relação com os mundos. Os mundos atualmente não são todos habitados. A época presente não tem importância maior do que as precedentes e nem sobre as que lhe hão de seguir. Tais mundos foram habitados no passado, milhares de séculos, tais outros sê-lo-ão no futuro, em milhares de séculos. Um dia nada restará na terra e as suas próprias ruínas estarão destruídas, mas o nada jamais substituirá o universo. Se as coisas e os seres não renascessem das suas cinzas, não existiria uma única estrela no céu, pois desde a eternidade pretérita todos os sóis estariam extintos, datando toda a criação da eternidade. A duração toda da humanidade representa um momento no tempo eterno. A vida terrestre não é o tipo das outras vidas. Ilimitada diversidade reina no universo. Há mansões onde o peso é intenso, onde a luz é desconhecida, onde o tato, o olfato e o ouvido são os únicos sentidos, onde não se tendo formado nervo óptico, todos os entes são cegos. Outras há onde o peso é apenas sensível, onde os entes não são tão leves e tão tênues que seriam invisíveis para os olhos terrestres. Outras há onde o peso é apenas sensível, onde os entes são tão leves e tão tênues que seriam invisíveis para os olhos terrestres, onde sentidos de extrema delicadeza revelam a espíritos privilegiados sensações
desconhecidas da humanidade terrestre. O espaço que existe entre os mundos espalhados no imenso universo não os isola um dos outros. Estão todos em perpétua comunicação um com os outros pela atração que se exerce instantaneamente através de todas as distâncias e estabelece indissolúvel laço entre todos os mundos. O universo forma uma única unidade. O sistema do mundo físico é a base material, o ambiente do sistema do mundo moral ou espiritual. A astronomia deve, pois, ser a base de toda a crença filosófica e religiosa. Todo ser pensante traz em si o sentimento, mas a incerteza da imortalidade. É porque somos as rodas microscópicas de um mecanismo desconhecido. O próprio homem é quem faz o seu destino, levanta-se ou cai segundo as suas obras. As criaturas, presas aos interesses materiais, os avarentos, os ambiciosos, os hipócritas, os mentirosos, os filhos de Tartufo, moram com os perversos nas zonas inferiores. Mas uma lei primordial e absoluta rege a criação, a lei do progresso. Tudo se eleva no infinito. As faltas são quedas na ascensão das almas. As qualidades morais não têm menos valor do que as qualidades intelectuais. A bondade, o devotamento, a abnegação e o sacrifício apuram a alma e a elevam, e assim também o estudo e a ciência. A criação universal é uma imensa harmonia na qual a Terra é um insignificante fragmento, bastante pesado e incompreensível. A natureza é um perpétuo futuro. O progresso é a lei. A progressão é eterna. A eternidade de uma alma não seria suficiente para visitar o infinito e tudo conhecer. O destino da alma é desprender-se cada vez mais do mundo material e pertencer definitivamente à vida urânica superior, onde domina a matéria e não sofre mais. O fim supremo dos seres é a aproximação perpétua da perfeição absoluta e da felicidade divina. Tal era o testamento científico e filosófico de Jorge Hespero. Não parece ter sido ditado pela própria Urânia? As 9 musas da antiga mitologia eram irmãs. As modernas concepções científicas tendem por seu turno para a unidade. A astronomia, ou conhecimento do mundo, e a psicologia, ou conhecimento da criatura, unem-se hoje para estabelecer a base única sobre a qual possa ser edificada a filosofia definitiva. Os episódios que precedem as investigações, as reflexões que os acompanham foram reunidos aqui em uma espécie de ensaio, no intuito de trazer algumas balizas para a solução do maior dos problemas que possam interessar ao espírito humano. É a esse título que a presente obra se oferece à atenção daqueles que, algumas vezes ao menos, no meio do caminho da vida, de que fala o Dante, se detém e a si próprios pergunta onde estão e que são, procura, pensam e sonham. Fim.